Fala, sucesso! Que prazer te encontrar para mais um bate-papo, mais uma conversa. Vamos aprender muito. Eu tenho certeza absoluta que esse encontro, essa conversa, vai ficar realmente gravada na sua memória. Estamos recebendo aqui um casal de empreendedores, empresários que são responsáveis por uma das maiores marcas de cosméticos do Brasil. Eles têm uma história linda, são escritores. Eu tenho certeza que vão te inspirar também. Mais do que isso, é a primeira vez que eles batem um papo assim no podcast juntos. Estamos recebendo aqui da Ibera Paris, Jonathan e Sauana Alves, bem-vindos! Muito obrigado, Arthur, pelo convite. É um prazer poder participar desse podcast com você. Pela primeira vez, hein, Sauana? Mesma coisa eu digo, muitíssimo obrigada. Né? Primeira vez, não sei o que vai ser disso. Mas sou bem autêntica, né? Vamos, eu falo assim que melhor é ser natural, né? Exato. Deixa rolar. A ideia é essa, bate-papo, uma conversa aqui. Entre amigos. Entre amigos, em Brasília, que é uma cidade que faz parte da história de vocês. Incrível, né? Conta pra gente como é que é o início dessa história. A gente vê a Ibera, marca gigantesca, atuação internacional, inclusive, mais de 50 países. 53 países. Mas o início, de uma certa forma, foi aqui em De Brasília. uma certa forma foi, né? Na verdade, a gente começou a nossa carreira como empresários, né? Não era nenhuma empresa, não tinha CNPJ, não era empresa. Era eu e ela. Nós fizemos um produto em casa, artesanal, e a gente vendia de salão em salão. E nós começamos a fazer a venda desse produto, né, especificamente na cidade de Belo Horizonte. Só que chegou lá, os mineiros são muito difíceis, muito desconfiados. Era isso. É difícil. Procede essa informação? Não. Mineiro é desconfiar. Desconfiar. Muito Tem que desconfiados. ter certeza primeiro, né? A gente inventou um produto, Arthur. Na Mas depois verdade, que confia também já era. o produto que a gente inventou era um pigmento para sobrancelha, que pigmentava tanto a pele quanto o fio. E a gente chamou de rena para sobrancelhas, porque é a base de rena, né? Já existia. Aquela rena da tatuagem lá? Exatamente. Já existia algumas pessoas fazendo, mas não de forma profissional, igual a gente colocou. A gente criou um kitzinho, colocamos uma marca, tinha um certificado, a gente dava um curso para o salão de beleza. Então era um negócio mais estruturado, que a gente queria realmente fazer um trabalho sério. Só que quando a gente chegava nos salões, lá em Belo Horizonte, o salão falava, eu não sei, nunca vi. Aquela desconfiança que o mineiro tem, e foi bem difícil para Mas ele. assim, é normal, porque tudo que é inovador, tudo que é algo novo, tipo, inexistente, é de se esperar que as pessoas desconfiem Exato. daquilo, né? Você tem que esperar, criar um tempo daquilo, para aquilo enraizar, para gerar confiança nas pessoas. Então eu falo que a desconfiança era porque era algo inovador, era algo inédito, né? Quando passou Olha mais isso. ou menos uns 20 dias, a gente lá em Belo Horizonte, tentando vender, vendeu bem pouco, não vendeu muito. A gente falou, vamos sair daqui? Era eu, ela e uma bolsa de produto. Para onde a gente quisesse ir do Brasil. Pensa, você já viu isso em filme, mas na vida real... Literalmente sem um roteiro definido. Sem assim. roteiro. Não, vou te contar como que a gente fez. A gente chegou na rodoviária, eu e ela, com a bolsa cheia de produto, fechamos a conta do hotel, a gente tinha R$400 no bolso e uma bolsa com 300 kits de rena para vender. Isso, na No ano de época, 2005. geraria o quê? Olha, cada kit Se eu vendia vendesse por tudo. R$300, daria mais ou menos R$9.000, é isso? Certo. Né? Mais ou Se menos vendesse tudo. Se eu vendesse tudo. Mas tinha que vender, né? E aí a gente falou, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Vamos para a rodoviária, aí olhou aquele painel lá da rodoviária de Belo Horizonte com um monte de nome de cidade. Eu lembrei de uma música, não sei se você, claro que você conhece, né? O Caboclo Faroeste do Renato não. Russo, né? Faroeste, Faroeste Caboclo. Né? Você sabe por que os Nesse locutores... país, lugar melhor não há. Você sabe por que os locutores tocavam essa música? Por quê? Essa música tem 14 minutos, maravilhosa. Eu quero ir pro banheiro. É. Aí eu tô Não é porque era o disco? Vamos. Deu um probleminha, Tomar um café. ou então pegar um lanche ali na esquina, tal, botava o Faroeste Caboclo e deixava lá. Olha só. Aí na música fala que o melhor lugar que existia era Brasília. Brasília. Né? Nesse país, lugar melhor não há, fala na música. Falei, Sônia, vamos pro lá. melhor lugar, vamos para Brasília? E entramos no ônibus e viemos para Brasília. Nós chegamos aqui em Brasília, a gente não sabia o que era direita e esquerda, pra você entender, não conhecia nada. R$400 no bolso e uma mala de produto para a gente poder vender. Aí nós procuramos hotéis, não sabia aonde ficar, não sabia o que era Asa Sul, Asa Norte, né? Eu não tinha noção, não tinha internet para buscar também. Sim, outros tempos. Era outros tempos. Tá E falando aí, de 2000 e... 2005. Aham. Nós fomos para um hotel chamado São Peter. São Peter. Não é São Peter. É São Peter, São Peter. É São Peter ou é São Paul? Os dois, um é próximo do outro. Isso. Foi É. no São Peter que a gente ficou. Então, Um é do lado do outro. Ah, ok. Aí fomos para esse hotel. Foi o primeiro hotel que eu fiquei aqui também. Olha aí, que coisa. Coincidência, né? Né?
Chegamos nesse hotel, não é um hotel muito barato. Não. Eu poderia ter ficado no hotel mais barato, só que a gente não conhecia. Uhum. E a gente não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Então, entramos, fizemos check-in, eles aceitaram a gente entrar Uhum. com documento. Pronto, fomos pro quarto. E a nossa estratégia era a seguinte, tomava café da manhã no hotel, Reforçadíssimo. Ah, trabalhava o dia todo, Café sim. Pra almoço, durar o dia todo. café moço. não Isso aí. comia porque não tinha dinheiro. E à noite voltava pro hotel e pedia uma canja. Uhum. Então, tipo, a nossa despesa, o lugar de dormir e de comer Tem. era o St. Peter. E começamos a trabalhar. E começamos a visitar os salões, fazer venda. A gente vendia aí uma média de 10 kits por dia. Uau. Então, você pensa, um kit que custava aí R$300, Já gerava 3 mil. só que era 30, 60 e 90 no cheque. Ah, entendi. Você entendeu? Cheque Seu giro pré-datado. ali. Cheque pré-datado. À vista, o cabeleireiro não comprava. Uhum. Então, a gente ia nos salões fazendo essa venda, a gente se divertia, eu e ela. A gente aqui em Brasília, e não tinha carro, era a pé. A gente ia rodando nos salões, pegava ônibus, ia para um lugar. Fomos descobrindo Brasília, né? E o nosso negócio era sempre visitar os salões mais chiques. Uhum. Então, a gente queria ó, só salão top. Logo de Claro, cara. O Lógico. primeiro que eu visitei é Hélio Nakanishi. Sim. Meu amigo. Gente boa. A gente foi só no Carlinhos Beauty, não sei se ainda é cabeleireiro. Fazendo. Sim, cabeleireiro até hoje. É hoje? Fazendo uma pausa. Olha. Vocês voltaram no Hélio recentemente? Não. Não, acabei que eu nem fui. Entendi. Marquei, mas bom, tinha um embaixo ali do hotel, achei Aí já mais resolveu. prático. Legal. Mas aí a gente foi nesses salões chiques, Uhum. conseguia vender, né? Foi indo. Quando deu uns 20 dias que nós estávamos no hotel, lá no St. Peter, o gerente super educado falou com a gente que a nossa conta estava muito alta, Uhum. não estava mandando a gente embora, mas que a gente tinha que fechar a conta, Tinha que pagar. Uhum. Adiantar um pouco, É. porque já estava 20 acumulando, dias, né? né? Sim. Eu perguntei se ele aceitava Aí- cheque de cliente. Aí o mineirinho começou a bater no ouvido dele. Ó, Ó. tô desconfiando. Aí ele Tipo falou, claro isso. que não, né? O hotel vai aceitar cheque de cliente. E aí a Uhum. gente ficou naquela encruzilhada. Como que vai fazer? Dinheiro não tinha. Uhum. A gente não tinha... tinha o produto e os cheques que a gente tinha vendido. Já tinha vendido uns 100 kits daquele. Certo. Tava com cheques para poder pagar, mas não tinha condição de pagar o hotel. Nós saímos cedo daquele dia, tomamos café, sentamos na pracinha, bem perto do hotel. E não tinha muita opção. Uhum. Opção número 1, larga a mala e vamos embora. Uhum. É a opção Que número Não, mas aí eu falei, não, pelo amor de Deus, claro que não. Uhum. Como é que eu vou deixar as coisas aí, as roupas, etc? Não pode. Tem jeito. Então Opção já excluiu a dois. número 1. Número E 2. outra coisa, a gente vai sair daqui fugido e para pagar pagar o ônibus, vai pagar com quê? Uhum. Não tinha jeito. Não ia Não tinha resolver. jeito. A opção número 2, liga pro pai ou pra mãe Sim. e Também não. pede apoio. Só que todo mundo foi contra a gente fazer essa viagem. É. Eles queriam que a gente ficasse por lá no Rio de Janeiro. Pra que sair pra tão longe? É. Então era dar o braço a torcer que a gente estava errado, né? E aí surgiu a opção número 3, Que era? que era buscar um distribuidor, se a gente encontrasse uma pessoa que pudesse comprar o restante todo do produto que a gente tinha e pagasse à vista. Uhum. Então a gente falou, poxa, já vendemos 100 kits, então tem 100 salão que já comprou. Se eu buscar um distribuidor que vende cosmético, dependendo se eu der um desconto, ele me compra essa quantidade. Mas isso era uma hipótese. Sim. É uma ideia. Tipo assim, era tudo que a gente tinha. Tinha que ser venda à vista. Uhum. Senão a gente estava de verdade Liquidado. liquidado. E aí, depois que nós fizemos uma oração, fomos atrás do É. distribuidor. Todo salão que a gente visitou, a gente via que tinha produto dessa marca, uma marca famosa. Ele era o distribuidor das melhores marcas aqui internacional em Brasília. Ele distribuía Redken, L'Oréal, ele Schwarzkopf. Que única, essas marcas era um todas. grande distribuidor. Chegamos lá, pedimos para falar com o dono da empresa e a esposa dele que atendeu falou que a gente podia entrar e tal. Apresentamos para ele a ideia do produto. Olha, é um kitzinho de pigmentar a sobrancelha, o salão compra por R$300, dá para fazer 30 aplicações, o salão ganha dinheiro, com 10 aplicações ele paga o kit, o resto ele bota no bolso, eu vou te vender por 150 para você vender a 300 para o salão. Uma estratégia muito boa. Uhum. Ele falou, meu filho, a ideia é boa, mas isso não vende não. Foi assim que ele falou, seu Antônio, falou isso comigo. Mas você já tinha vendido 100, ué. Pois Mas aí que mas tá. ele não sabia. Ele não sabia, né? Aí eu abri minha bolsa de vendedor, tirei os 100 cheques Uhum. e mostrei para ele, ó, vende ou não vende? Tá aqui. Aí, quando ele começou a olhar, todo mundo era cliente dele. Sim, conheci os cheques ali. Conhecia os cheques. Ele falou, poxa. Aí ele Bom, achou bom, bom. Vai e- voltar. Bom. É. Exatamente Meu isso. filho não sabe nem o que é cheque, né? Talvez tenha gente vendo a gente aí que não sabe o Sim, que é sim, cheque. sabe não. Né? Vai ter que fazer um podcast Exato, explicando. explicando o que é Aulas cheque. de cheque. LP, cheque. E aí, o que acontece? Aconteceu um milagre na nossa vida ali, com esse senhor. Ele
quis ficar com os 200 kits que restavam, como distribuidor, falou que ia ser o distribuidor de Brasília. E aí começou a acontecer o impossível. Pra você ter ideia, a primeira pergunta que ele fez: Jonathan, para mim te pagar esses 200 kits, eu posso fazer uma parte no cartão? Eu falei, eu não tenho maquininha de cartão. Eu preciso mesmo vender à vista. Lá no hotel que você está hospedado, você já pagou sua conta? Olha isso. Ele falou. Ele falou? Ele falou. A gente não precisou tomar iniciativa em nada. Olha que incrível. Expor para ele a nossa necessidade. Até porque a gente estava ali, né? Ele era um cliente. Gente, não pode mostrar fraqueza, A gente não ia mostrar né? fraqueza e nem as dificuldades. Né? Isso a gente estava guardado entre nós. A gente sabia o que tinha que ser feito, mas, lógico, sem abrir o jogo para ele. Sim. E aí, quando a gente chegou, já logo de cara, A proposta ele dele veio foi com essa. tudo como se soubesse o que a gente precisava. Para ele poder pagar. Caramba. Então a proposta dele foi o seguinte: ó, eu vou pagar o hotel, você já abate do valor que vai dar os produtos. Como que você vai embora para o Rio de Janeiro? A outra pergunta que ele me fez. Eu falei, eu vou de ônibus. Ele falou, rapaz, ônibus e avião é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu comprar passagem também e já abater do. Aí. Resposta da oração foi. ali. Segunda- Não tenha dúvida Terceira disso. coisa que ele fez que foi impressionante. Ele falou, mas o St. Peter não é hotel de vendedor, não, rapaz. Você tem que vir aqui pro Guará, ficar por aqui, no hotelzinho mais simples. Bom, hotel bom, inclusive. Eu porém vou mais vou simples, fechar pra- essa conta lá e vou pra te vendedor mesmo. trazer para cá. Aí já me tirou do hotel, já veio, passou o cartão, me levou lá pro Guará, onde era a empresa dele, e colocou a gente no hotelzinho mais simples. Então, ó, aí naquela situação toda, você imagina. Outra pergunta que ele fez que não é possível isso acontecer, e a gente fica apavorado até hoje. Se um cheque desse voltar, ele perguntou, como que você vai fazer lá no Rio de Janeiro? Eu falei, eu vou ligar pro cliente. Ele falou, rapaz, isso não existe. Dá para cá, eu vou trocar para você. Ele pegou todos os cheques, Então já adiantou para você ali. me deu em dinheiro. Aí eu saí daqui de Brasília. Por isso que Brasília é muito importante para mim. Eu saí com um distribuidor da L'Oréal, sendo meu distribuidor. Imagina. Saí com todas as minhas contas pagas e com um bolão assim de dinheiro que eu nunca tinha Ele visto já aqui na tinha. minha vida. E com os cheques tudo Tudo adiantado, tudo tudo adiantado. trocado em dinheiro. Então, foi o nosso pontapé inicial para a gente poder começar. O nosso primeiro distribuidor da Ibera foi aqui em Brasília, São Antônio. E a gente teve aí esse pontapé da marca mesmo, começando forte aqui. Mas então fica claro que vocês se jogaram mesmo nessa ideia, nesse sonho, nesse propósito. Certeza. Teve uma vez que eu vi uma frase que eu achei muito interessante que dizia algo mais ou menos assim, vou transcrever, que a inovação ela faz toda a diferença porque você faz aquilo por inteiro num mundo em que as pessoas só têm coragem de ir pela metade, Olha, é isso aí. Concordo plenamente. né? Que foi o que aconteceu com vocês. Quem está inovando. E eu ainda concluo ela com uma frase que é o tema do livro do Jonathan, mas essa frase ela é minha. Uhum. A gente conta isso, né, amor? O que define tudo na história da Ibra é a inovação e está escrito nas embalagens com a minha assinatura. Inovar tem um propósito, é apenas com um propósito, ser único. Que legal. Porque, para mim, inovação, eu digo sempre, falo com sinceridade, a inovação ela só é inovação se ela for aceita pelas pessoas. Verdade. Se ela não for aceita pelas pessoas, ela não é inovação, ela é uma grande ideia. Uhum. Mas uma grande ideia que não é aceita não virou uma inovação. Uhum. Porque o conceito de inovação é justamente isso, algo novo para você. Sim. É E que algo funciona. novo, que funciona, que atende a sua Resolve. necessidade, resolve um problema seu. Inovar com uma coisa que não funciona é muito Não é fácil. inovação. Ou É que só me, uma grande ideia. ou que me encanta, me ajuda de uma forma que nenhum outro, né? Pronto. E é interessante que às vezes as pessoas ficam aflitas com essa história da inovação, com o objetivo da inovação, achando que também só é inovar criar algo que não existe. Quando muitas vezes você falando da Rena, por exemplo, é trazer uma aplicação diferente, fazer diferente algo que as pessoas já fazem, mas do seu jeito. Juntar Exatamente. muitas ideias. Você pode pegar 3 ideias juntas, é uma inovação. Em cima disso aí que você está falando, algo foi exatamente isso. Quando, lá atrás, né, eu lembro perfeitamente, minha mãe, ela veio com esse insight da Rena pra gente, né? Jonathan sabe bem da história. E aí, eu queria muito ter uma marca, eu queria muito ter a minha empresa. Desculpe. Eu nem conheci o Jonathan ainda. Ela falou, filha, vamos fazer uma Rena. Falei, mas como, mãe? Por quê? Olha aí, em cima disso que você falou da inovação, em cima de atender uma demanda em cima de algo existente, porém que não é acessível.
Os cabeleireiros, na época, eles tinham o hábito de pegar rena de cabelo e tinta de cabelo ou tinta em pó, misturava, fazia umas misturinhas dentro do salão e aplicava na sobrancelha das pessoas. Entretanto, esse processo, ele é perigoso, ele é tóxico, se cai nos olhos, leva à cegueira. Era uma misturinha inconsequente dos profissionais, mas que funcionava. Uhum. E às vezes o cliente estava lá sentado fazendo cabelo, queria fazer a sobrancelha, ele ia lá fazer a misturinha, aplicava, dava um bom resultado. Ok, até aí ok. E aí, isso era o que se existia de rena. E aí, muito próximo a tudo isso acontecendo, eu conheci o Jonathan. E aí, depois ele vai contar mais detalhes sobre isso. Ele veio a gente se conheceu e falou, bom, vamos começar a trabalhar. Estou adiantando o processo, né? Vamos começar a trabalhar. E aí, a gente começou a evoluir a ideia da rena. Por quê? A ideia era ter uma rena de sobrancelha, mas que não fosse em cima dessa mistura. Porque essa mistura não era legalizável, jamais poderia fabricar ela e sair vendendo para as pessoas, porque a Anvisa nunca ia reconhecer nenhum tipo de mistura daquela maneira. E aí foi quando, na lua de mel, nós fomos para a lua de mel com esse pensamento que antecede, entendeu? Então, antes de ir para a lua de mel, a gente já estava com essa ideia na mente. E aí, na lua de mel, chegando lá, a gente viu o tatuador de rena e começamos a explicar, porque ele falou, ele chegou, quer fazer tatuagem? Eu falei, não, eu não faço tatuagem, não. Ah, mas espera aí, o que é isso aí? É rena? Acendeu aquela coisa na cabeça, naquela lâmpada. E aí a gente começou a perguntar tudo que podia sobre, né, o que era aquela rena, por que durava na pele, etc. Muito bem. E aí, mediante isso, voltamos da lua de mel e começamos de forma artesanal desenvolver um tipo de formulação que fosse segura e legalizável pela Anvisa para a gente iniciar com o primeiro produto, que foi a rena para sobrancelha. Então, hoje, a gente fala com firmeza que nós fomos, assim, inovadores nesse sentido, porque a gente entregou para o profissional um produto com base, um produto seguro, uma fórmula segura, que começou artesanalmente, mas obviamente que depois isso se evoluiu, né, e passou a ser um produto industrializado, né, feito em indústria. Agora você imagina, Arthur, um casal jovem, eu tinha 19 anos, né, minha esposa com 21, começar uma marca com um produto artesanal, né, e 20 anos depois a gente está em 53 países, 700 funcionários, né, mais de 300 produtos patenteados com a nossa forma. Você foi lá, visitou o nosso centro logístico, incrível, no Espírito Santo. Gigante. Então, a evolução dentro desse tempo de 20 anos foi, assim, muito grande de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. A gente cresceu muito rápido. Exponencial. Do dia que a gente teve essa ideia, do dia que a gente saiu daqui de Brasília, com esse início de dinheiro que a gente fez, a gente, para ter a primeira fábrica, passou 8 meses. Agora, imagina. Jonathan, eu não lembro. Primeira fábrica, né? Então, imagina, a gente saiu de Brasília, passando essa dificuldade, a gente chegou aqui em Brasília com R$400 no bolso. Mas e 8 meses depois... Com a rena, era Ibra já ou era Lans na época? Era Ibra. Teve no início uma marca... Teve uma outra marca que depois a gente desfez. E aí a gente, 8 meses depois, a gente já estava com a primeira fábrica, produzindo escova progressiva, nós fomos os primeiros a fazer escova progressiva sem formol no mundo. Sem formol. A primeira escova progressiva sem formol no mundo fomos nós que fizemos. Inclusive, esse ano está completando 20 anos, vai ter uma festa super chique lá no Rio de Janeiro, você está convidado. Legal. Dia 25 de agosto a gente vai fazer uma festa comemorando os 20 anos da empresa. Então, você pensa, de chegar em Brasília com R$400 no bolso, 8 meses depois já tinha uma fábrica aí com 20 funcionários, imagina. Então, mas como que vocês fizeram, né? Sem dinheiro de pai e mãe, sem dinheiro de banco, sem empréstimo, sem nada. Foi só multiplicando o trabalho, o serviço. Porque o produto custava um preço, a gente vendia mais caro, comprava, vendia, produzia. Então, desde o início da história da empresa, para você ter ideia, a gente nunca foi financiado. A empresa ela sempre se autofinanciou. Porque a gente sempre soube fazer o trabalho de multiplicação com os produtos inovadores. Porque quando você vai vender um produto no mercado, que esse produto já existe e tem concorrente, o preço já está estipulado. Agora, quando você vai vender um produto que ninguém tem, você tem dificuldade de botar na ideia da pessoa, só que o preço é você que faz, você entendeu? Então, quanto custava uma rena para sobrancelha? A gente que decidiu o quanto custava. Quanto custava uma progressiva?
Nós que decidimos quanto custava. Não tinha um padrão. Então, foi a decisão que nós tomamos que fez a nossa empresa ser muito grande por conta disso. E foi dentro desse período que a gente ia visitar os cabeleireiros vendendo a rena Que surgiu a ideia da progressiva. que surgiu a ideia da progressiva. Por quê? A gente ia batendo de porta em porta, salão em salão, e aí nessa época a gente chegava em salão de beleza, tava aquela fumaceira, Aquele cheiro. cheiro ardendo os olhos, cabeleireiro Sofrendo. lacrimejando, máscara, aquela loucura que eu acho que quem viveu essa época sabe muito bem o que eu estou dizendo. Insalubre ao extremo. Exato. A gente, para enxergar o profissional, tinha que, Sim. tipo, ou aproximar ou pedir para evaporar a fumaça. Era uma loucura, enfim. Cabelo E tá aí, liso, mas o profissional o morreu. profissional morrendo. Mas era assim Mas mesmo. era assim. Só que a E demanda... devia fazer muito mal pra pessoa também, né? Pro Com cliente, toda né? certeza. No entanto que acho que foi em final de 2008 para 2009 que a Anvisa veio reconhecer que o formal era tóxico e cancerígeno. Mas olha, de 2005, e o formal foi um pouquinho antes, inclusive, de 2005, mas o boom dele foi no ano de 2005, né? Que virou uma pandemia mesmo, foi no ano de 2005. E ele foi lá em final de 2008 para 2009, se não me falha a memória, que veio a reconhecer como um produto tóxico, ou seja, então levou um tempo para a Anvisa se posicionar. E aí, mas o que foi interessante, olha que ponto que é um detalhe importantíssimo. O que foi interessante foi que, de acordo com que a gente ia visitando os profissionais, o pedido deles para a gente não era ser sem o formaldeído, porque o formal, pelo contrário, era o que eles queriam. Né? O formal veio Não como uma sabia que fazia inovação. mal. Ele veio como uma inovação. Por que o formal era uma grande inovação? Era uma química compatível com todas as outras. Porque antes o que se alisava o cabelo era tiobulicolato, amônia, químicas que, se o profissional não tivesse cuidado, corria o risco de cair o cabelo do cliente. Acontecia, né? Acontecia. E aí o formal veio, passou a alisar o cabelo das pessoas com segurança. Então, foi um boom. O pedido dos profissionais não era ser sem o formol, era ser sem fumaça e ardência. Podia ter o formal, mas Podia desde que ter não o formol, incomodasse. desde que não incomodasse. Uhum. Aí, Tive a de necessidade. novo, a gente viu uma demanda, uma necessidade sob demanda. Só que para você atender uma necessidade sob demanda, você tem que inovar. Uhum. Aí volta a história da inovação. E aí, quando acendeu a lâmpada novamente na nossa cabeça, a gente falou, gente, Jonathan, eu e ele, vamos tentar desenvolver uma progressiva, ou um produto, na época não veio nem o nome progressiva na mente, né? Um produto que acabe com esse problema. Se a gente entregar um produto similar a esse, com esse mesmo efeito, com esse mesmo grau de segurança, sem arder os olhos e sem causar essa fumaceira toda, bingo, a gente vai ser um sucesso. Nós fizemos o produto na panela, o primeiro produto. Na panela. E a gente Na chegou na panelão. fórmula, que é a fórmula que a gente usa até hoje, pra você ter ideia. Então, é uma fórmula que está aí há 20 anos. E esse primeiro produto na panela, a gente separou em 5 litros, nós tínhamos 5 distribuidores. Pegamos, mandamos 1 litro para cada distribuidor, um veio aqui para Brasília. Exato. Né? E para ver o que os caras iam achar. Quando eles fizeram o teste da maneira que a gente ensinou, ele falou, Jonathan, a quantidade que você tiver é para mandar. A quantidade que tiver. E era verdade, para você ter ideia, a gente só tinha capacidade, depois que a gente montou a primeira fabriquinha, tinha capacidade de produzir 300 quilos dia. Uhum. E a gente, parecia, Arthur, que a gente vendia droga, para você ter ideia. As pessoas ligavam pra gente de madrugada, dava fila de gente na porta da fábrica querendo comprar. Uhum. Por quê? Era algo inovador, que funcionava muito bem e não tinha nada que o formol tinha. Não ardia o olho, não dava fumaça. Então era um produto super top. E aí eles pediam, o pedido era, eu quero aquela escova que não arde os olhos. E em cima Ficou com disso, essa fama. Ficou com essa fama. E começou a crescer. Mas sabe aquele cantor que tem um vozeirão, que canta, que tá indo bem, mas falta uma música de sucesso? Uhum. Era O hit. Exatamente. A música é o amor dele, sabe? Era a Hydra. A gente tinha ali uma inovação sob demanda, ou seja, de uma forma muito amadora, com cara e coragem. A gente entregou, atendeu uma demanda, entregando uma das maiores inovações que viria logo à frente. A primeira progressiva sem o uso do formol. Isso foi assim, eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar. É um marco, Arthur. Assim, quem não é do segmento não entende, mas é um marco na cosmetologia o que a gente fez. Exatamente. Porque o que acontece? Até então, dentro da química, com qualquer químico mundial,
Você vai no centro de pesquisa de uma Vela, de uma L'Oréal, é muito químico, 1000 químicos, trabalhando para desenvolver coisas inovadoras lá dentro. E tem muita pesquisa. As mentes mais brilhantes mais ali. brilhantes, né? E a cabeça deles, até então, até no ano de 2005, só entendia que era possível alisar cabelo com pH alcalino. Então, o pH 13 era o que alisava cabelo. O cabelo tem um pH natural em torno de 7. Então, você tinha que elevar o pH com amônia, com guanidino, para poder alisar. E todas as marcas mundial faziam assim. E nós descobrimos que era possível alisar também com pH extremo, mas para baixo, no 1. Entendeu? E nenhum químico dessas universidades mundial, de Harvard, de nada, foi aqui na Panela, no Brasil, que nós descobrimos isso. Né? Então Isso mudou a indústria. Mudou a indústria. Hoje não existe mais o alisamento alcalino, para você ter ideia. No mundo, ninguém faz mais. Acabou. Ninguém faz. Então, assim, o formol, ele veio para abrir a mente na cosmetologia para mostrar que era possível alisar os cabelos com acidez e não alcalinidade. Porém, a fumaça e a ardência incomodavam. O colateral era ruim. Isso. E a Ibra entrou com a primeira sem o formol. Então, a gente foi a evolução de um novo conceito que estava nascendo. Mas, como eu te falei, né, da história aí do El Amor, faltava a nossa música de sucesso. E foi justamente mais no final de 2005, por aí, a gente teve a ideia de lançar a primeira progressiva sem uso do formol, que é assim que ela estava sendo nomeada, né? Por isso que eu estou repetindo isso, primeiro progressiva sem formol, os outros pediam como a progressiva sem formol, com o uso do chocolate. E aí a gente lançou a progressiva de chocolate. Olha, chamava escova de chocolate. É necessário você entender do que eu estou falando há 20 anos atrás. A fama da progressiva com a base de chocolate ultrapassou as fronteiras. Do Brasil. Porque foi para o mundo inteiro aquele conceito do chocolate. Para o mundo inteiro. Mas não que a gente vendeu para o mundo inteiro. Teria sido maravilhoso, né? Mas esse benefício todo não veio para a gente. A gente é como se tivesse dado um grito muito alto, que ecoou tão longe, mas que fez com que os concorrentes copiassem a nossa ideia. Só que eles copiavam com formol. Entendi. Eles faziam as escovas deles com o uso do formol, colocava lá o derivados do chocolate, que é a manteiga do cacau e as essências, e vendia como escova de chocolate. Mas a oficial, a original. E a original é a da Ibra, que era progressiva sem formol de chocolate. Então aí nasceu o conceito das escovas de chocolate, e isso há 20 anos atrás, né? Que foi realmente um grande boom também. Mas você sabe, Sauana, que você estava falando sobre essa história do hit, e você escolheu, talvez não por coincidência, é o amor, e fazendo uma comparação com o que vocês estão dizendo, eu acho que esse é o grande diferencial da história de vocês. É o amor. É a verdade, né? Porque se você pega a sua preocupação, a preocupação de vocês com a rena, poxa, mas esse produto aqui não vai passar porque a Anvisa não vai aprovar, porque não faz bem para a saúde, mas eu vou fazer de uma forma que possa fazer bem, não só esteticamente, mas preservar a saúde das pessoas. Você chega num salão, vê que tem uma demanda ali, que todo mundo quer alisar o cabelo, mas tem muita gente passando mal, colocando a vida em risco. Então a inovação, ela também vem acompanhada de propósito. Sem sombra de dúvidas. Né? Essa, inclusive, é a veia da Ibra. É a inovação com propósito. É o que eu digo. Se não for para você que é o meu próximo, se não for bom para você que é o meu próximo, não vale a pena. Não serve para nada, não serve para mim. Então, aí, se não serve para mim, não serve para você. Isso é uma coisa simples se for analisar, né? Mas que às vezes as pessoas não enxergam. Você estava falando, por exemplo, da sua mãe, eu me lembrei, por exemplo, assim, somos de origem mineira, né? E a minha mãe tem a fama lá na nossa cidade de fazer um bolo de fubá único. É a receita da família, que é a receita dela. E o que esse bolo de fubá único tem? De verdade, absolutamente quase nada. Só que ela aproveita um pouco antes de terminar o bolo, e ela coloca uns cheirinhos ali, um cheiro verde, uma hortelãzinha e tal. E às vezes ela coloca uma castanha no meio e tal, etc. Mas por que é único? Porque ela põe o toque dela de amor. Que é o que vocês fizeram. Um toque de amor. Não é só negócio. Não. É propósito. Não é. Pra gente nunca foi negócio. Nunca foi. Olha, só quem nos conhece bem no íntimo e nos bastidores, né? Não tô dizendo nos conhecer como empresário, como dono da Ibra, não. Quem conhece o Jonathan e a Sauana, a origem e os nossos princípios, sabe o que realmente rege tudo isso, né? Eu costumo pensar o seguinte, não adianta ganhar um mundo e pagar com a própria vida. Sim. Então, no nosso trabalho,
Existem algumas prioridades que são colocadas à frente, que quando você coloca essas prioridades à frente, você leva com os princípios que te sustenta. E esses princípios voltam para você como bênção, como resultados positivos. E a Isso gente não sofre tem um preço. pouco, né? É. Porque tem decisões que você toma que, por exemplo, o que a Sauna está falando, a gente tomar a decisão de não sonegar imposto. Uhum. Para uma empresa pequena, você pagar todos os impostos é muito difícil. E quando você vê o seu concorrente não pagando, porque não paga, Parece que ele tem uma vantagem, né? não, ele tem uma vantagem. E aí o que Momentaneamente. acontece? Você vai pegar lá para o distribuidor, que você vai vender, e você fez o seu melhor preço possível, mas você também tem que ganhar um pouquinho. Só que o outro consegue fazer mais barato. Por quê? Ele usa uma matéria-prima que talvez não é tão confiável, ele compra sem nota e vende sem nota. Uhum. Então, isso te deixa com uma desvantagem competitiva. Lá atrás, olhando há 20 anos atrás, isso muitas vezes a gente ficava olhando e falava, poxa, será que tá valendo a pena mesmo a gente fazer dessa forma? Agora, 20 anos no futuro que passou, tá provado. Cadê meus concorrentes? Sim. Não existem mais. Não Olha existe só. mais. E cadê a Ibera hoje? Faliram. Em Uhum. 53 países, uma marca. Estavam, E outra coisa, estavam num terreno escorregadio. A gente Parecia tinha que estavam de pé. comportamento de multinacional, não porque a gente era multinacional, pelo porque a contrário, gente tinha pequenininho, né? um critério muito forte de não fazer o que era errado, você entendeu? E não só nessa questão, né, dos impostos, mas eu sempre falo na questão da lealdade no desenvolvimento do produto. Olha, isso é incrível. Isso sempre foi. Hoje ela está na chave do sucesso da minha empresa. Mas ela começou com base nesse princípio, sabe? Uhum. Da verdade e não da balança desonesta, Sim. sabe? Da É muito balança fácil, desleal. O que a Samanta está falando é muito Porque- fácil. Por exemplo, você vai fazer um produto, você vai escrever no rótulo que tem manteiga de karité, mas Exato. quem garante que tem? É. Interessante. Você vai Fácil botar lá, enganar. lanolina. O consumidor age de boa fé, né? Ele vê ali e acredita, claro, né? Não consegue Acredita. saber. Está escrito no rótulo, está escrito na composição. Agora, se o fabricante colocou ou não existe uma fiscalização. Não existe. Entendeu? E é de praxe, Arthur, as indústrias, lamentavelmente, enganar. Por questão de preço. Acontece. Elas vendem o céu e entregam O cara nem mente. inferno. Ele não mente. Uhum. Mas o que Entende? acontece? Você já foi visitar uma indústria alguma vez de Fala cosméticos? que tem Não, lá, aí, sei lá, Tem uma lá um queratina. reator que você faz 1000 É uma litros de gota. produto. Aí o cara, ele não mente. Ele fala que tem, mas ele não diz quanto. É. Aí ele vai colocar uma lanolina. A lanolina, ela custa $700 um litro. Aí o cara, as ceramidas é $7.000 um litro, as ceramidas. Aí você vai lá e bota uma gota. Tem ceramidas? Tem. Tem, tô falando a verdade. Mas que não serve Agora, pra nada. Não faz é só efeito. marketing, entendeu? Então, na Ibera, a gente nunca fez isso desde o início, desde quando a gente fazia o produto lá no começo. Por outro lado, quando prova, Aí aí o resultado que eu é ia outro, falar. né? Por quê? É isso que hoje marcou a Ibra. Porque a gente foi vendo. Aí, olha o que as pessoas falam. Gente, eu não sei o que tem nesse produto da Ibra. Porque, olha, eu uso na primeira aplicação e vejo resultado. Sabe qual é a minha resposta para as pessoas que falam isso? Tem verdade. Só Uhum. isso. Só Tem o que tá na forma. verdade. Tem o que promete. Tem inovação? Lógico, tem inovação. Tem desenvolvimento ali? Tem. Mas mais do que inovação, que é o que estaria, que você acha que é o que está te impactando, tem a qualidade, tem a verdade. Se eu falo para você, vamos dar um exemplo aqui, tem queratina e tem na quantidade certa para vai fazer fazer efeito no seu cabelo. Isso eu posso te garantir. Quem trabalha com a gente sabe o que eu estou te dizendo. Na Ibra não tem essa. Então, ou seja, esse resultado instantâneo que fideliza o cliente, que fideliza o consumidor, ele vem por conta da verdade. E essa verdade vem por conta dos princípios. Porque se você não tem um princípio muito forte, Não. arraigado, isso cai por terra. Sim. Porque o mercado, ele é voraz. Ele quer te derrubar. Entende? Ah, porque tem que ser produto barato para ter lucro. Ah, porque não sei o quê, que não sei o quê. É sempre um não sei o quê, sabe? Uhum. E aí, para você ser fiel e leal e segurar ali a verdade, às vezes você perde um pouquinho na margem do lucro, mas O entrega produto o quê? fica um pouco mais caro. Um pouco mais caro. Mas está entregando resultado para as pessoas, não tem conversa. Então, a nossa essência vem em cima disso, de vender a verdade para as pessoas, custe o que custar. Principalmente no cosmético, que é o ativo de venda, né? Que é o produto. Então, não tem essa, não. Pode acreditar que é verdadeiro e é bom mesmo. Que bom.
Parabéns. Agora, fazendo um salto, saindo do início da história em que vocês dois estavam diretamente ligados nessa produção, na venda e tal, hoje nós estamos falando de quantos colaboradores, a família Ibera são quantos funcionários? Passamos de 700 funcionários. Mais de 700. Uma folha de pagamento absurda. Imagino. Mas o funcionário ganha muito. Despesa. Que bom. Graças a Deus, né? Mas é um time Amém, muito né? grande. Nós somos com empresa própria, né? Algumas áreas do Brasil e nos Estados Unidos. Abrimos uma sede nossa lá também. Tem na França funcionários nossos. Temos funcionários nossos na China. Uau. Então a empresa ela expandiu muito, né? A nível mundial. Além dos distribuidores em 53 países. O que eu estou te falando são empresas nossas do grupo, né? Que fica lá na China para poder fazer as vistorias das matérias-primas que a gente compra lá. Nos Estados Unidos, a gente tem uma estrutura com influenciadores digital, igual aqui no Brasil. A gente começou nos Estados Unidos há mais ou menos um ano, está indo muito bem. Temos o nosso centro logístico, igual que você visitou aqui no Brasil, nós temos lá nos Estados Unidos. Então, a empresa deu uma crescida muito grande nesses 20 anos. Né? E em termos de números, assim, faturamento, o que você pode abrir para a Esse ano gente? nós estamos esperando faturamento de 480 milhões de reais. 480 milhões. De reais. Uau. Então é uma empresa que já está grandinha, né? Está virando adulta, com 20 anos. E qual que é o maior desafio quando chega nesse tamanho? Então, o maior desafio é você conseguir manter a cultura, né? Porque quando você tem o seu time, que cresceu com você, esse time ele tem o seu jeitinho de fazer as coisas, mesmo que não é o certo. Tá? Eu não estou falando que a origem tudo é certo, mas aquele jeitinho que você vai conduzindo, a sua cultura, a cultura da empresa. Né? E quando você começa a crescer, e para você acelerar o crescimento, você tem que trazer pessoas de outras empresas, pessoas que já vão vir com a bagagem, porque não dá para formar mais. Antes a gente formava os funcionários. Vem que eu te ensino. Hoje, na velocidade que está a empresa, eu preciso trazer pessoas que são capazes e que estão vindo de multinacionais. E aí tem um pouco de choque cultural, né? Não só com a cultura da empresa, mas com os funcionários antigos. Aí o funcionário antigo está acostumado a fazer de um jeito. Poxa, mas eu sempre fiz assim. Aí vem um cara que chegou ontem, que está querendo ensinar o jeito certo de fazer. Poxa, mas olha o tamanho que a empresa chegou comigo aqui dentro. Aí agora, para dar esse próximo passo, está vindo essa pessoa para poder ensinar. Então, a parte mais difícil é o choque cultural entre funcionários antigos e funcionários novos. Mas a gente tem administrado, tá indo bem. E a questão também de não lidar de frente comigo e com o Jonathan mais, sabe? Porque antes era muito comum, tudo, era o Jonathan e a Sauana ali juntos, sabe? Com eles, porque no começo era assim. E de acordo que vai crescendo e você vai se tornando um adulto, né? Conforme tendo que introduzir uma cultura na empresa, uma personalidade de adulto agora, não é de jovem, não é de adolescente mais, né? Eu brinco dessa maneira. Então, assim, isso também traz um pouco de dificuldade, porque eu falo que a parte mais difícil de você introduzir a cultura, introduzir raízes para uma fase adulta de uma empresa, colocar isso dentro da mente das pessoas. É introduzir, fazer as pessoas entenderem que isso é bom, que isso vai ser para o melhor de todos. Essa é a parte mais difícil. O proprietário também tem que ter a cabeça muito, muito aberta para a mudança. Porque quando você está no operacional, e a gente ficou bastante tempo no operacional, você está acostumado a você resolver. E muitas vezes você faz mais rápido, não é porque você é melhor. Não. É porque você sabe a consequência que dá e você sabe medir tudo e você toma a decisão. E a sua entrega sempre vai ser diferente, claro, né? Mas não é porque você é melhor, é porque você sabe o que você está fazendo. E também porque tem a sua vida ali, né? É diferente, né? Então ruim é você. Eu costumo dizer, Arthur, que isso, em cima do que o Jonathan está falando, que é igual limpar machucado. Sim. Quando a mãe vai limpar o machucado do filho, a dor é tripla. Agora, por que quando a gente mesmo limpa, dói menos? Por isso, entende? Então, quando a gente mesmo, é o que o Jonathan está falando, a gente mesmo parece que sabe, passa aquela impressão, porque é o dono, sabe, mas não é. É porque a gente sabe. Preparado para sentir sua dor. Eu estou preparado para sentir minha dor, então vai doer menos. Sabe? Você mata no peito. E aí, quando você muda, mas precisa delegar, você né? sai do operacional e passa a delegar, aí primeiro você tem que saber que delegar não é delargar. Então, não é. Porque muitas pessoas, ou é 8 ou 80. Tipo assim, não largo. Então vai. Aí se ferrou. Então você tem que saber delegar, ajudar. Aí você passa a ser um treinador. É um professor. O proprietário de uma empresa, ele é um professor. Aí você começa a ensinar os líderes a fazer, para ele fazer igual. Aí tem líder que não sabe dar feedback. Tem líder que não sabe cuidar bem das pessoas.
E aí você tem que começar a ensinar. Poxa, eu não fazia assim com você. Agora, pô, segue o meu exemplo. Aí você tem que ser o exemplo. E aí começa a multiplicar, você entendeu? Hoje, por exemplo, lá na empresa, eu lido com mais ou menos 16 diretores que lidam comigo. E cada um tem seu time, e esse time lida. Tem funcionário, isso para mim é duro demais. Tem funcionário que a gente não conhece. É funcionário que trabalha para mim, que muitas vezes admira a história da empresa, me conhece, mas eu não conheço ele. Isso é complicado. Né? É uma coisa assim, que é uma dor do crescimento. Que, né, a empresa cresceu, você não consegue conhecer todo mundo. Mas a cultura que você treinou bem seus líderes, e eles estão conseguindo repassar, é como se fosse você. Né? E é o único jeito É uma de cuidar extensão. de uma organização tão grande. Né? Qual o maior erro que os empreendedores cometem nessa tentativa de inovar? Antes de chegar nesse ponto que vocês chegaram. Então, tem muitos erros. Né? Se você fala em inovar em produto... Em produto, em gestão, em tudo. Inovação em Quando- todos os Ou os mais setores. comuns, os erros mais comuns. O erro que eu acho assim, mais duro, que pode quebrar um empresário, é ele não conhecer bem a área fiscal. O cara que não conhece bem a área fiscal ou não sabe controlar bem o financeiro da empresa, ele tem um grande problema. Porque a empresa resume tudo numa coisa só, vender. Então você tem que vender e tem que ter lucro. Para você vender e ter lucro, você tem que conhecer bem a finança e tem que conhecer bem a parte tributária. Porque você pode ter uma falsa ilusão de que está tendo lucro. Eu tinha um produto que cada vez que eu vendia mais aquele produto, eu tomava R$ 15 de prejuízo para cada garrafa vendida. Eita. Então tinha meses que a gente achava que, não, vendi 10 mil garrafas. Gente, que coisa linda. 10 mil prejuízos. 10 mil vezes 15, ó, R$ 150 mil de prejuízo. Então, como é possível vender, o dinheiro entrar e você andando negativamente? Porque eu estava vendendo abaixo do custo, quando eu tinha que produzir, eu tomava prejuízo. Mas na minha visão, eu estava fazendo algo grandioso. Vendi 10 mil litros desse produto. Mas tá errado, você entendeu? E num país com economia que oscila tanto, Você tem que esse ser um desafio. especialista. Eu digo, quer ser um empresário? Entenda contabilidade como um contador. Profundamente, de verdade. Porque você vai tomar decisão que vai impactar o seu negócio ou hoje ou no futuro. Então, não é, meu contador que decide. Não faz isso porque é complicado. Você tem que... Hoje tem o ChatGPT, gente. ChatGPT facilita a vida. Você tem dúvida? Pergunta nele, ele te explica. Você está com Uma dúvida do que o ferramenta que contador está beneficia, falando? né? Confere, confirma. Eu já tive caso de contador no meu passado de fazer besteira grande na contabilidade. Profissional, pensando só nele. Ele estava roubando a empresa e a gente achando que estava tudo muito bem. Então, brasileiro, ele tem a mania de acostumar, de confiar. Ah, não, meu contador que vê, meu advogado. Esquece. O empresário, ele tem que ser responsável, porque na hora que vai vir o fiscal, ele não vai... Ah, não, porque eu não sabia. Isso não é desculpa. Você vai ter que Agora, pagar. Mas é interessante isso que o Jonathan está falando em cima da sua pergunta, porque ele já está mostrando, quando você inova, a consequência que pode gerar e o fato de você não prever consequências ainda maior. Então, tipo, inovar e não pensar no lado fiscal, né? Pode trazer prejuízos muito ruins para o empresário. Isso é uma verdade absoluta. Mas eu costumo dizer que o grande desafio de um empresário que é na inovação é o medo e a sabotagem. Porque, veja, é como a gente já falou anteriormente, inovação está no nome, é algo novo. Tudo que é novo é um pouco imprevisível. Você vai ter que administrar os desafios que vão surgir. Então, se você é um empresário e quer inovar, a primeira coisa que você tem que quebrar é a barreira do medo e da autossabotagem. Interessante isso que você está falando. Até esses dias eu estava lendo uma pessoa falando sobre isso. Que todo mundo reconhece que ter pensamento positivo é importante. Mas mais importante é você eliminar o negativo. Porque às vezes ele vem disfarçado de razão. Às vezes ele vem disfarçado de ponderação. Né? Às vezes ele vem disfarçado de, olha, só estou colocando... Mas no fundo a pessoa está se sabotando, né? Pronto. E tem outro detalhe. As pessoas olham quem é bem sucedido, né? Olham, por exemplo, para a nossa história. Aí falam, nossa, esses meninos são incríveis, né? Herdou. Né? Não herdamos nada. Não sou filha de fazendeiro, nem o Jonathan. Tem as 10 inovações que deu certo, mas ninguém olha as 90 que deu errado. Entendeu? A gente já fez. Só as pingas que tomam, somos que cai, ninguém vê. A gente já inovou, Arthur. Se eu for te contar, dá para escrever um outro livro só de inovação furada. Com certeza. Inovação, assim, era inovação. Sim. Mas não era vendável, não era... E a gente
lançava. E cada lançamento que você tem que não é sucesso é um prejuízo. Né? Se você for ver, isso se repete com todo mundo que tem sucesso. Se for ver lá, o Elvis, por exemplo, quantas músicas que ele gravou? Com certeza. Milhares. E outra coisa. Quantas que foi sucesso mundial? E outra Né? coisa Atleta que eu falo, também, né? Não é Tem verdade? um Michael Jordan. Quantos arremessos ele não errou, né? né? Você entendeu? Então a gente erra muito. Sim. Quando você vê uma empresa que é inovadora, igual a Ibera, você fala, poxa, que sucesso. Sim, nós temos os sucessos, mas temos os fracassos que caiu, foi embora. Uhum, É porque você só inova se você arriscar. É uhum. como eu falei, é algo novo, você tem que arriscar. Toda inovação, de certa maneira, é um risco. E sabe o que acontece? Muitos empresários são racionais demais. Não estou dizendo que não tem que ser. Uhum. Mas se for racional demais, você não dá asas à imaginação, à criatividade, a inovação não vai acontecer. Porque é tanta coisa que você vai ponderar. Ah, mas isso daqui, não, mas vai impactar ali. Não, mas isso não vai vender. Não, porque aquele mercado tradicionalista não vai aceitar. Não, mas por isso. É tanto não, aí entra o que você falou, o negativismo. É tanto negativismo que te derruba que você vai derrubar uma grande inovação. Não, Que então poderia tem mudar o seu futuro e a sua empresa. um detalhe que é o tema do livro dela, inclusive. Agora eu vou falar que foi eu que dei o tema do livro dela. Ela deu o tema do meu e eu que dei o dela. Que legal. O dela é nunca jogue uma ideia fora. Exato. Legal. Tem ideias que nós tivemos coragem de botar no mercado há 20 anos atrás que não foi sucesso, foi Uhum. porcaria. Só que hoje, a mesma ideia, o mercado está sucesso. preparado para aceitar e é um sucesso. Exato. Porque a gente era futurista demais, Uhum. entendeu? Isso. Então, o público naquela época não era preparado. Não tinha chegado a hora. Não era preparado para entender. Uhum. Né? E isso no ramo da música também acontece. Tem Demais. música que lá atrás Demais. não foi sucesso. Eu vi uma do Queen, inclusive, que Sim. eles lançaram, nunca foi sucesso, e agora é propaganda de carro, é tudo. Né? Então, no nosso caso, teve muitas ideias que a gente não jogou fora e que a gente relança. E essas ideias hoje emplaca e vira sucesso a nível nacional. Uhum. Uma coisa que às Por isso vezes o tema, nunca joga uma ideia fora. nunca joga uma ideia fora. Foi ele que deu. É. E muitas vezes acontece também, vê se faz sentido isso para vocês, da pessoa não se preparar de verdade para o êxito. Ela acredita na ideia, ela sabe que tem um bom produto e ela cria circunstâncias para que aquilo comece a andar, só que ela não se prepara para a colheita. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um amigo, falo que eu tinha porque a gente perdeu o contato, mas não foi uma briga, a gente só não se encontrou mais. E ele tinha um sonho de anunciar, naquela época, 2000 e alguma coisa, eu já estava aqui em Brasília e queria anunciar na televisão. Uhum. Aí ele tinha uma pizzaria, a pizzaria dele era uma pizzaria de bairro, e muito visitada tal, e ele falava, não, mas o meu sonho é fazer... Para ele era como se fosse uma validação, o auge, ver a propaganda dele na televisão. Até que um dia, passou algum tempo, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, ele sabia que eu trabalhava com comunicação, esse negócio de propaganda não funciona. Eu falei, é mesmo? Não funciona, fiz anúncio em tal TV, juntei uma grana, e se eu te contar, quebrou minha empresa. Tempos depois, porque eu já estava numa dificuldade, não vendi nada, tal, etc., quebrou. Desse jeito. No dia que ele fechou a pizzaria, eu encontrei com ele, ele falou isso. Passados 15 dias, eu encontrei de novo, e aí ele falou, rapaz, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Fui lá, no ponto, e aí tava pegando lá, né, os boletos para pagar, tá, a conta de luz, tal, chegou uma pessoa da Telebrasília. A Telebrasília era a companhia de telefonia há 20 anos atrás. E ele falou assim, ó, queria falar com fulano, só eu. Seu fulano, vim oferecer para o senhor um PABX, né? Por quê? Eu vi aqui, ó, que nessa época aqui, ó, nessa semana, o senhor teve muita ligação e o senhor não conseguiu atender, perdeu muita ligação. Então, o que aconteceu? Ele tinha um bom produto, comunicou aquilo, mas não melhorou a estrutura para receber. Então, ficava lá atendente, oi, calabresa, com tomate ou sem tomate? E aí, perdia as oportunidades. Então, também, acredito que na história de vocês deva ter acontecido isso, de repente, na fé, acreditar, olha, eu preciso também atender quem vem me né? Porque não adianta só comunicar. Quando você vai preparar uma estratégia desse tipo, você tem que preparar todo da estratégia, né? Você tem que pensar começo, meio e fim e pós o fim. Entendeu? Olha só que interessante. Então, quando a gente vai fazer uma estratégia de marketing, hoje, por exemplo, a gente tem um canal de comunicação absurdo, que é 33 mil influenciadores trabalhando com a gente no Brasil. É a maior rede, pode-se dizer. Rede de influenciadores. Ontem, inclusive, eu ganhei um prêmio aqui por isso. Foi. 33 mil influenciadores. Então, você pensa que você vai colocar 33 mil mulheres falando dessa água aqui. Uhum. Primeiro, você tem que ter o produto para entregar. Você tem que ter
uma estrutura de separação desse produto. Você tem que ter um call center para poder atender a demanda de reclamação que vai vir desse produto. Ou que não chegou, ou que atrasou, ou que o correio extraviou. Então, se você não se prepara para o começo, meio, fim e pós o fim, porque aí você vai perder. A gente tem dias que a gente chega a receber lá na empresa mais de 20 mil pedidos em um dia. Em um Em dia. um dia. Então, imagina, 20 mil pedidos de pessoas separadas fazendo pedido. É um volume muito grande. É uma logística. Tem que ter uma logística para poder receber tudo, separar e enviar. Então, não adianta você querer dar um passo com o marketing. Já fiz também, então, o que seu amigo fez. Já fiz de outra maneira. Já fiz. Não adianta. Não adianta. É igual, meu sonho é colocar uma propaganda lá na época era o Faustão. Vai colocar uma propaganda. Calma, o cliente vai encontrar onde o produto? Sim. Ele vai ver, ele vai conseguir comprar. Vai frustrar depois. Vai se não frustrar, conseguir. vai frustrar. Então, hoje, com a Expectativa internet, adiada adoece o coração. com a internet Exatamente. está mais fácil. Quem falou isso sabe das coisas. Exatamente. Com a internet está mais fácil, você consegue organizar isso. Né? Inclusive controlar a demanda. Por exemplo, quando a gente vai lançar um produto e a gente não sabe qual é o volume que esse produto vai vender, normalmente eu não aciono as 33 mil meninas. Entendeu? Então vamos fazer um teste, vamos pegar aí só 1.000 meninas e botar para falar, para ver o que vai dar. Vamos fazer um pouquinho desse produto para testar. Ah, vendeu em 1 minuto. Caramba, muito legal. Vamos agora preparar um estoque para poder... Porque quando você trabalha com produto físico, você tem que... Agora, nós estamos preparando a produção de novembro do Black Friday. Agora, imagina. Já está olhando para novembro. Nós já estamos comprando matéria-prima para novembro, entendeu? Então tem um PCP, tem um programa de produção para você prever o que você vai vender lá na frente. Mas isso daí é verdade absoluta em cima de algo que vende, né? Maravilha. Agora, acontece também de você... Porque quando se trata de inovação... Você é como aquilo, você faz estudo de mercado, você faz análise, você faz pesquisa, você se cerca de tudo para ter certeza que aquela inovação será aceita. E aí prepara tudo, conforme dito aqui agora, né? Faz todo o preparativo para fazer a entrega, para não acontecer com o seu amigo, né? O pós, né? E aí você percebe que talvez aquilo ainda não virou a chavinha. E aí? É para desistir de uma grande ideia? Também não pode, porque muitos empresários, eles acabam desistindo porque eles não têm uma palavrinha que é fundamental a gente ter. E nós desenvolvemos isso vivendo, né? Não nascemos com isso, mas a gente desenvolveu na necessidade mesmo, que é a constância. Se você não tiver a constância e insistir e persistir em cima daquilo ali, perseverar, não vira, não vende, não acontece aquele negócio. Tem um tempo de maturação. Só quem persevera tem história para contar. Exatamente, isso aí. Agora, tem coisa que nem no tempo vai. Ela é fundamental. Aí a teimosia. Aí tem a frase no meu livro que eu escrevi, que eu coloco lá, retroceder jamais, mas se for necessário, sempre. Por quê? Hoje você vê os coaches, né, o pessoal aí da internet, tem muito. Eu acho legal, inclusive, o trabalho que eles fazem, mas eles falam, baixa a cabeça e vai, não desiste, vai. Meio que tolice, eu acho. Se você tá no caminho... Pode ser morro no ponta de faca. Né? Se você tá no caminho certo, ok, concordo com eles. Agora, se você tá no caminho errado, você pegou o trem e você quer ir para a direita e você pegou para a esquerda, o que você tem que fazer imediato? Descer na próxima estação, ter humildade e pegar o trem de volta. Entendeu? Então, essa frase de retroceder jamais, mas se for necessário sempre. Sempre que necessário. Você nunca vai mudar o seu objetivo final. Então, o meu objetivo final é aquele ali, ok. Eu tô no caminho errado, eu volto e pego o caminho certo para poder chegar lá. Sabedoria. Então, é algo que o empresário ele tem que saber fazer. Aí o que acontece? Se prende muito na palavra. Mas eu dei minha palavra. Meu irmão, sua palavra é errada, você tem que voltar atrás. Sua palavra foi errada. Sim. Entendeu? Tem gente que fala, não, se eu dei minha palavra, eu morro, mas eu vou cumprir. Calma aí. Você deu sua palavra numa coisa que tá errado. Volta atrás da palavra. Pede desculpa, chora, faz o que for. Eu sou muito capaz de fazer reunião, e os meus funcionários sabem, de tomar decisões difíceis na reunião, ir para casa dormir, no dia seguinte voltar e falar, gente... Pensei melhor, vou mudar tudo. E não fica chateado, porque o caminho é esse. Você entendeu? Então, o empresário ele tem que ter essa humildade de olhar e voltar atrás. Muitas vezes você já fez um investimento. Com a gente já teve coisas que a gente tomou... A gente ia construir uma fábrica. Aí pegamos o melhor arquiteto. Pagamos o arquiteto R$500 mil. 3 anos de desenvolvimento, de trabalho. Quando conseguimos tudo, o governo emprestou 60 milhões.
Quando a gente ia tomar pensamos melhor, falou, não é o caminho, Uhum. tá errado. Vai perder 500 mil, vai ter que... Olha lá, os 60 milhões que o governo já liberou, devolve. Uhum. É errado. Melhor perder 500 mil do que você ter um problema Aquela gigante. frase que você fala sempre, né? O menor prejuízo É o sempre é o primeiro. Primeiro, se você for tomar o segundo, o terceiro, tem gente que é tão burro que ele vai insistindo. Teimosia. Insistindo. Mas é muitas vezes falta de humildade, né? Também. É um egozinho que você É. tem. Ah, mas o que os outros vão pensar? Mas e as pessoas que você já falou que você vai fazer? É. Desfala, não tem problema. Tem uma palavra no português que ela é muito interpretada de uma forma errada. Ela é interpretada de uma forma muito errada, que é modéstia, Uhum. né? Modéstia é associado com algo simplório, É. mas não é esse o Não. significado, né? Ah, mora numa casa modesta. Não, não é esse o sentido. Modéstia é você olhar para algo e dizer, olha, analisando os fatos, eu não dou conta de fazer Não isso. dá pra mim. Modestamente, eu prefiro não fazer. Reconhecer. Isso. Reconhecer seus limites e dar um passo atrás, né? Então, isso é o sucesso do empresário. Tá? O empresário que sabe fazer isso muito bem, é claro que você não vai ficar sendo inconsistente de Uhum. tudo você voltar atrás. Uhum. Mas, porque senão você também não sai do lugar. Né? Então você tem que saber o momento de avançar e o momento de parar, de voltar atrás e avançar de novo. Mas você olha na, E- na natureza, até o leão é assim, né? É, Ele dá bote, tem hora que ele recua. tem hora que E ele não dá sabe, o bote. né? Já me fizeram essa pergunta, né? Eu acho que algumas vezes as pessoas já viram o Jonathan falando isso, eu também. Né? Saber o momento de agir. E muitas pessoas me perguntam, como é que vocês sabem o momento de agir? Essa é uma pergunta profunda, Uhum. né? E eu falo por mim, Sauana. Olha, não existe assim uma coisa que... é certo saber o momento de agir, não. Mas há sinais. Uhum. Eu costumo dizer que as pessoas falam, eu tive sorte. Não, a gente não tem sorte na vida, a gente tem bênçãos. Verdade. E bênçãos, ela é revelada através dos sinais. Então, exemplo. Respondendo como que eu sei a hora de agir. Pelos sinais das bênçãos que eu recebo. Se os sinais indicam para mim, apontam para mim que está tudo ok, eu continuo. Se os sinais indicam para mim que aquilo não tá legal, é com luta, tá tendo desentendimento, tá tendo desacordo, não Como tem diz no Paraná, tá de rosca? Não é? Eu falo, bom, os sinais não estão bons, então não tenho bênção aqui. Uhum. Então eu não vou insistir com ele agora. Jogo fora? Jamais. Vai Guardo uma que vai ideia. ter Não uma hora. desperdiça. Não, nunca. Guarda ela, ou talvez ela não é para este momento. Uhum. E aí a gente ou evolui ela no futuro ou parte para uma outra aqui no momento. Agora, falando Então, disso aí, de guardar a ideia, nós É assim temos que um começa. negócio que é bem exclusivo meu e da Sauana. Tá? Uhum. Que a gente tem uma briga eterna de quem foi a ideia. De quem foi a ideia? De quem Claro foi a que foi ideia. minha, não tenho dúvida. Eu tenho certeza que foi minha, você tá entendendo? Quem sabe, sabe. Os entendedores entenderão. Entenderão. Ó, a gente Quem viu, cria viu. alguns produtos, alguns projetos que no final do dia eu tenho plena certeza que fui eu que criei. Uhum. E ela tem plena certeza que foi ela. Ô, Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se acontece isso com você e Maju. É. Ele tem ideia depois que eu dei os insights pra ele. Aí, ó. Ah, Mas entendi. joguei Como que a aqui. gente resolveu, Arthur, o problema? Nós criamos um grupo. Os outros não sabem disso. Eles chegam às vezes lá, tive uma ideia. Aham. Eu fico olhando e falo, os outros não sabem que quem colocou a ideia na cabeça dele fui eu. Agora a regra é o grupo. Nós criamos um grupo. Nesse grupo, quem botou a ideia primeiro é o dono da ideia. Entendi. Tá lá, Não, novas isso ideias. não vale. Não vale. Já falei pra ele que isso é sabotagem, isso é erro. Ó, Porque teve a eu dou ideia, tem que ir no pra grupo. ele vai rapidinho no chat GPT, desenha a ideia. E joga no grupo. Pronto. Eu falei, Dois isso foi eu amigos. que dei. Mas a regra é clara, tem que estar no grupo. Tá valendo, né? Tá lá no sindicato. Agora você viu, tem um influenciador do sindicato Tá no dos contrato? maridos. Não é? Como é que é aquela história do passado? Tá no contrato? Tá no É. contrato? Até que fazer uma pausa aqui. Até que hora vocês podem ficar, gente? Porque por mim a gente continua Não, isso não. tranquilo. Tá no... Meu podcast é 5 horas lá. É. Então dá pra continuar. Vamos que vamos. E agora, eu Tem tô muita vendo... coisa pra contar. Muita Não, coisa. depois dá pra cortar. Sim. Eu tô vendo essa interação muito legal de vocês aqui, aprendendo. Como é que é no dia a dia, por exemplo, num jantar, no café da manhã? É natural que surja todo tipo de assunto, mas também de trabalho, né? Tá na viagem, esses dias meus vocês estavam aproveitando o feriado, tal, ali, vendo uma placa e outra, ó, tive uma ideia, ó, uma embalagem dessa cor. É isso o tempo todo também? É o tempo todo. É isso mesmo. A gente tenta não fazer, mas é complicado. natural, é. Eu tava fazendo um cálculo, para você ter ideia, Arthur, de um casal tradicional Uhum. versus eu e Sauana. O que é um casal tradicional?
O marido trabalha numa empresa, a esposa na outra. Tá? Eu tô usando isso de critério. Aí, de manhã, vamos botar 1 hora junto no café da manhã, e de noite, mais 1 hora junto, e vai dormir. Então, praticamente é 2 horas por dia que o casal passa ali, meio que dando uma atenção pro outro, e o final de semana. Aí, eu fiz esse cálculo com o meu amigo ChatGPT. Depois, pegou Jonathan, a e minha seu minha amigo? vida com a Sauana. É 20 anos, do dia 29 de janeiro de 2005 até hoje. A gente dorme junto, acorda junto, trabalha junto, 24 horas. 24 horas junto. Aí Legal. eu perguntei, Ah, é. ChatGPT, o que seria o meu casamento comparado com um casamento tradicional? Sabe quantos anos de casado eu tenho? Quantos anos de casal? 122 anos de casado. Olha Me respeita, hein? Me respeita que a gente já é idoso. Bodas de muito. Bitcoin. Nova bolsa. Aí é que eu falo, então. Há ocasiões que a gente se dá super bem. Certo. Há ocasiões, viu? Há ocasiões. Não, espera, deixa eu Dormindo. explicar. Não, Um a anjo. gente se dá super bem. É. Mas há ocasiões que a gente se desentende. Acontece. Acontece. Só que o nosso desentendimento, às vezes os outros olham assim de longe e vão, "Ih, vão separar." Longe disso, nem por perto. Eu sou mais assim. Vamos dizer, eu sou mais bravinha, né? Bem, Eu mas... sou um pouquinho mais Em bravinha. casa é assim também. É, né? Sei como é Eu isso. vi a declaração da Maju pra você essa E semana aí? passada. Você viu? Isso é lindo. Eu achei lindo também, mas acho que foi pra dar uma aliviada. Não, olha só, esse Só pra dar uma negócio. aliviada, tá bom. Ela é brava. Brava, mas já é Então, brava. então, eu também acho que eu sou um pouquinho mais. É. Um pouquinho mais. Mas sempre tenho razão. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Eu sou feliz. Você prefere ser feliz ou ter Tem razão? razão. E aí, bom, concluindo. Às vezes as pessoas olham a gente se desentendendo, mas não é uma briga. Uhum. É assim, é um ajuste. E eu e o Jonathan, enquanto tem essa divergência de opinião, porque a gente está construindo. Porque se isso acaba entre nós, acabou. Uhum. Porque a nossa divergência de opinião é em prol de uma construção. Total. E às vezes as pessoas não E os dois conseguem têm o notar mesmo isso objetivo. com o mesmo objetivo. Eu não sei. Não é em prol, não é desentendimento em prol de uma destruição. Eu não sei É de se. uma construção. Eu não sei se é exatamente isso que você está falando, mas eu tenho a impressão que é o seguinte, pelo menos na minha experiência com o que dá certo. As pessoas falam, é possível se relacionar profissionalmente com quem a gente ama? É possível, desde que você consiga reproduzir com essa pessoa tudo o que você faria de forma saudável com alguém que não é da sua família. Se você conseguir reproduzir tudo, se não tiver filtro nenhum, né? Óbvio, vocês são empresários que respeitam os funcionários, que ouvem tal, etc. Mas em algum momento há divergência com um funcionário que não é da família. Tem divergência, né? Se você não consegue divergir da sua esposa, do seu marido no ambiente de trabalho, já não está sendo saudável, porque não está funcionando ali a relação. E essa divergência, muitas vezes, são opiniões completamente contrárias. Exatamente. Mas isso não Lá no significa nosso caso, briga, a maioria, né? A maioria Não. das vezes é assim. Exato. E a gente... Ela quer rosa, eu quero azul, e a gente vai e no final sai lilás. Só que Uhum. então, Entendeu? eu e o E Jonathan, o melhor era o lilás. Pois é. Incrível. É. eu e ele, a gente é muito intenso. E eu mais ainda. Eu sou muito intensa. E quando eu acredito em uma coisa, se você não tiver algo melhor para jogar na mesa, a minha vai prevalecer. Uhum. Enquanto- convença. Me convença. Eu não sou, assim, orgulhosa de dizer eu estou certa em tudo. Não, não, não. Uhum. Olha, eu tenho aqui uma grande ideia. Só vai sair da mesa se alguém apresentar algo melhor. Uhum. Então, é eu e ele. Porque às vezes ele Mas isso joga desafia, uma né? melhor, eu Fez alguém jogo que faz. outra. É lógico, é por aí. E no final, e no final, quem bota no grupo é que Mas prevalece. se tem uma ideia. Mas é uma competição eu saudável, cedo, né? Vamos dizer assim. lógico. Porque eu cedo, se eu olho e falo, realmente, você me convenceu, você ganhou. É Entende? difícil, mas de vez em quando... Eu tenho que ser bom. E como é que surgiu nessa história toda a ideia dos influenciadores? Isso foi legal. O que acontece? A gente vinha numa pegada na empresa de muitos problemas. Uhum. Então, a gente estava vendendo em todo o Brasil, já vendia em 53 países. A marca era uma marca 100% profissional, só vendia para salão de beleza. E o modelo que a gente estava fazendo, principalmente aqui no Brasil, estava muito difícil. Por quê? Você vende para o distribuidor tem que ter os vendedores para vender para o salão de beleza. Aí os vendedores visitam o salão para poder vender o produto. Então, era meio que aquela brincadeira telefone sem fio. Uhum. A informação que a gente passava não chegava na ponta da maneira que a gente queria.
E os distribuidores, eles tinham exclusividade nas regiões. Então, por exemplo, o distribuidor aqui de Brasília, ele era exclusivo. Ninguém podia vender em Brasília, só ele, era o dono de Brasília. E aí a gente lançava uma inovação, das nossas super inovações, e ele falava, em Brasília não funciona. Uhum. Aqui ninguém vai querer comprar. E ele me bloqueava o estado do Distrito Federal inteiro, que eu não podia vender por conta dele achar que não funcionava. Né? Isso não é a gente que sofre. Todas as empresas que trabalham com distribuição passam por isso. Tanto que a Coca-Cola, ela coloca regras claras. Ó, você quer vender Coca-Cola? Tem que vender Fanta, tem que vender Sprite. Por quê? Você tem que casar um mix de produto. E era a nossa maior dificuldade. E nesse período que a gente estava vivendo isso, a nossa área internacional estava muito forte. Uhum. A Ibera cresceu muito. Para você ter ideia, em 2016, a nossa venda era 95% para fora do Brasil e 5% do Brasil. Então, era um volume muito grande. Lá, o pagamento era antecipado em dólar. Os volumes que a gente vendia eram muito maior do que aqui. Aqui a venda era para distribuidor com 30, 60, 90, 120 no cheque. Uhum. Então, olha a diferença de negócio. O imposto, você sabe quanto que paga de imposto para exportar? Não faço Zero. ideia. Zero? 1 centavo, nada. Para você exportar é zero imposto. No Brasil, a carga tributária é altíssima. Então a gente meio que começou a tirar o pé do Brasil, focando muito na venda internacional. Quando, em 2016, alguns mochileiros começaram a vir para o Brasil comprar o nosso produto para levar para a Europa, isso gerou um problema muito grande. Por quê? O mesmo produto que a gente vendia aqui a R$300, lá na Europa a gente vendia a 300 dólares. Imagina. Então era quase que 5 vezes mais caro. Uhum. E aí pessoas de lá começaram a vir aqui comprar para atravessar o produto, para vender. Aí começou a ter atrito com o nosso principal mercado. Até então a gente suportava isso bem, administrava, não tem como controlar, são os mochileiros que vêm no Brasil para comprar e tal. Só que aí um gênio aqui no Brasil tomou uma decisão que mudou, inclusive, a história da nossa empresa. Um rapazinho lá em São Paulo, muito inteligente, abriu uma loja online na Europa, chamado Ibera Europa. Uhum. E tudo que vendia na loja online dele, ele ia numa loja física que vendia os nossos produtos, que é a Ikezak, lá em São Paulo, e ele comprava o produto e despachava. Então ele fez um dropship ao contrário. Pensa, ele não botava dinheiro nenhum. Caiu 10 garrafas dessa, de pedido. Ele ia lá na Ikezak, pegava 10 garrafas, botava e embalava. Vendendo 5 vezes mais caro para a Europa. E aí começou a atrapalhar muito o nosso negócio lá fora. Começou a destruir mesmo os distribuidores, reclamar, e um problema muito sério, a gente tomou a decisão de fechar a Venda Brasil. Quando a gente tomou essa decisão de fechar a Venda Brasil, a minha ideia e da Sauana era a seguinte: a gente vai fazer um site onde todo mundo que já está acostumado a comprar vai chegar lá no site e comprar. Para você ter ideia, nessa época a nossa Venda Brasil era em torno de R$3 milhões mês. Nós estamos falando de 19, 18? No final de 2017. Certo. Então a nossa ideia era que com uma loja online, os nossos clientes Brasil que compravam com distribuidores iriam vir comprar o produto direto do site. Mas isso por quê? Porque a gente já estava vendo uma movimentação muito grande no mercado, indo, não digital da forma que é hoje, mas já estava vendo uma mudança comportamental muito grande das pessoas buscando a internet. Uhum. Só que o que era digno de se notar é que as pessoas estavam indo para a internet, não é porque elas tinham confiança naquela época de comprar pela internet. Elas usavam a internet para fazer tipo uma pechincha, vamos dizer assim. O que elas faziam? Elas iam nas lojas físicas, olhava preço, tocava no produto, sentia cheiro, provava, etc, etc. Ia na internet e via quanto que estava. Estava mais barato na internet? Aí não comprava não, na internet não. Loja. Porque antigamente, o Brasil principalmente... A logística era ruim. Era logística e as pessoas tinham medo. Se não vir. Vai chegar, vai entregar? Era uma série de desconfiança que impedia ele de ação. Ok. Aí o que ele fazia? Pegava o preço da internet, voltava para a loja, chegava pro lojista e falava, na internet é mais barato. Aí o lojista faz. Aí o lojista era obrigado a cobrir. Uma vez que isso foi crescendo, aí chegou no que a gente está vendo hoje. As pessoas migraram de vez para a internet. Mas então, antes disso, né? Então, antes a gente já estava vendo que estava ocorrendo essa movimentação da internet, bagunçando, sabe? Porque aí os distribuidores, que é o que o Jonathan certamente vai falar agora, eles começavam a colocar a Ibera nos preços, e cada um aplicava um preço diferente. Então, estava fazendo uma bagunça com o mercado na internet, sabe?
A gente não estava conseguindo, estava tendo que administrar. Era uma época onde houve uma dificuldade, ou eu não digo dificuldade, foi algo que a gente teve que parar para estudar como resolver um problema que era iminente, que estava acontecendo. Aí o distribuidor, quando a gente cortou o distribuidor, a nossa expectativa era que todos eles viessem comprar, os clientes viessem comprar na nossa loja. Só que a gente abriu a loja, colocou no ar, e os distribuidores que faziam a visita física começou a espalhar que a marca não existia mais. E eles fizeram o certo, vamos pensar. Eu tirei a distribuição deles. Eles arrumaram um outro produto para vender e foi no... a Ibera não existe mais. Então, aquele volume de 3 milhões que a gente vendia mês através dos distribuidores, eu imaginei que ia vir para a loja online e no primeiro mês nós vendemos 16 mil reais. Quase zero. Quase zero. Depois, do segundo mês, 20, depois 30, depois 40, e agarrou no 40 e não saía mais. Então, aquela expectativa de que todo mundo ia querer comprar a marca no nosso site não foi real. A gente não entendia bem como é que funcionava o movimento, né, do digital. Daí eu comprei um curso em São Paulo, fui abordado na internet mesmo, por um coreanozinho, falando que tinha vendido milhões na internet e que ele ia ensinar a fazer isso num curso em São Paulo. Hoje a gente vê isso toda hora. No WhatsApp, você vai olhando lá no Instagram, tem toda hora. Naquela época foi a primeira vez que eu fui abordado por uma copy desse tipo, né? E aí eu fui para esse treinamento em São Paulo. Tinha lá 3 mil jovens dentro de um teatro super grande. E subia um, descia outro, subia um, descia outro no palco, falando as estratégias de copyright, de funil de venda. E eu não sabia nada daquilo ali. E eles mostrando, eu fiz 6 em 7. O que é isso, 6 em 7? O cara fazia 6 dígitos. Depois que eu fui saber, 6 dígitos em 7 dias. Achei aquilo tudo muito incrível. Eu tive aquela sensação de que não era mentira. Uhum. Eu falei, pô, esses caras estão falando é verdade, porque está todo mundo batendo palma, é verdade. Só que como que a gente vai fazer, que eu não imaginava. No seu caso, no né? meu caso, né? E aí, no meio desse curso, sobe, desce, jovens, cada um ensinando uma coisa que eu não entendi nada. Veio uma linguagem diferente. Uma linguagem totalmente diferente. Veio uma influenciadora, subiu no palco, falou de uma marca que era concorrente nossa e falou como que ela fazia. Falou, olha, gente, eu gravo vídeos para essa marca, dou o link de compra e aí o cliente clica e vai direto pro... Eu falei, poxa, isso aí... Tem um caminho. Não é difícil de fazer. Não precisa de programação, não precisa de nada. Quando ela desceu do palco, eu abordei ela, peguei o telefone e perguntei se ela fazia para mim também o mesmo trabalho. Ela falou, faço, claro, não era exclusivo. Uhum. Só que quando a gente estava voltando para casa, de São Paulo, a gente foi olhar o nosso mix de produto, a gente só tinha produto profissional, só produto para salão de beleza. Como que eu vou colocar uma influenciadora falando de um produto profissional para poder vender para a consumidora fazer em casa? Estava muito nichado. Muito nichado. E aí a gente tinha uma fórmula que nós tínhamos desenvolvido e não tinha lançado, porque não funcionava para salão, funcionava para casa. A gente tinha desenvolvido um líquido que transforma qualquer alimento em creme de cabelo. Então você pega uma colher de mamão, uma colher desse líquido, mistura, vira uma máscara hidratante de mamão. Pega uma colher de cerveja, uma colher de leite, qualquer alimento, qualquer coisa que é para comer, vira creme de cabelo. Foi um negócio super legal. Famoso era com leite Nan. Blend de aminoácidos, vitamina, aí a gente, né? O povo amava. Batizou o produto com o nome creme de quê? Porque é creme de quê? De qualquer coisa. De que você quiser. Do que quiser. E aí chamamos a menina, ela foi lá pro Espírito Santo, gravou o vídeo, um monte de frutas. Esse vídeo ainda tá lá no YouTube, depois se o pessoal quiser ver. Né? Um monte de frutas, ela fez as misturinhas, ensinou a fazer e pá, soltou o vídeo na internet, domingo, 11 horas da manhã. Do domingo para segunda-feira, vendemos 700 mil reais desse produto. Eu falei, poxa vida, estava vendendo aí 15, 20 mil, agora vai vender 700 mil em 24 horas. Eu falei, acertei no caminho, agora é aumentar a quantidade desse produto e aumentar os influenciadores. Aí eu fui numa influenciadora maior do que ela, 10 vezes maior para você ter ideia. Ela tinha 150 mil seguidores, a outra tinha 1,5 milhão. Uhum. Ela cobrou 25 mil para fazer, o vídeo muito parecido fez e colocou na internet. E não vendeu nem os 25 mil. Uhum. Aí a gente ficou muito curioso com essa situação. Por que que uma vendeu 700 mil e a outra não vendeu nada? E o pior, eu estava acostumado a pagar vendedor por comissão. Aí na minha cabeça, eu não concordava o fato de eu ter pago só 5 mil reais para a primeira menina. Uhum. O certo era eu ter pago muito mais. Você entendeu? E aí veio a ideia da gente pegar e pagar influenciador por comissão. Então, a possibilidade dele ganhar muito se vender muito
ganhar pouco se vender pouco e não ganhar nada se não vender nada. Na minha ideia, isso era o justo. E eu comecei a propor aos influenciadores. Eu mesmo, imagina, a empresa já era uma multinacional, estava em 53 países, já estava sólida a nível mundial, mas a gente começou com um projeto como se fosse o nosso primeiro trabalho. Eu peguei o telefone para ligar para as primeiras 10 influenciadores. E aí, conversava, explicava e tal. As que me davam atenção para trabalhar na comissão, batia na trave porque não tinha como ela ver a comissão dela. Porque eu falava, Métrica. tá, vamos lá, Acompanhar Diego, ali. eu aceito fazer. Mas como que eu vou saber o tanto que eu vendi? Ah, não, eu te mando um relatório. Pô, John, se eu vender 1 milhão e você falar que eu vendi só 10 mil, você entendeu? Uhum. E ela estava certa. E eu fiquei com aquilo incomodado, então a gente pensou na possibilidade de criar um sistema que fosse transparente, onde o influenciador ele pudesse ver a venda dele em tempo real. Não só ver, como ganhar a comissão, ao vivo. Essa era a ideia. Então a gente partiu para Curitiba, compramos uma empresa de tecnologia. É a empresa nossa, a gente absorveu ela hoje, até hoje nós estamos com 35 funcionários programadores. E nessa empresa nós criamos um sistema do zero, que permite, ele é integrado com a Meta, integrado com o Facebook, e ele permite o influenciador ver em tempo real as vendas que ele vai fazendo. Daí a gente começou a trazer as meninas. Primeiro foi 10 meninas, que eu trouxe diretamente. Fiz reunião, ensinei a vender o produto e coloquei. Quando essas 10 primeiras meninas estavam conseguindo vender e ganhar dinheiro, a gente teve uma ideia que foi super inovadora também, que foi agregar a esse sistema o multinível. Então, como a gente consegue trazer mais influenciadores? A gente pensou, poxa, essas 10 meninas estão vendendo muito bem. Imagina se cada uma traz mais 10. A gente criou essa possibilidade. Então, ó, o que a menina vende, ela ganha 15%, e ela tem a possibilidade, depois que ela aprendeu a fazer a venda, de treinar mais 10 meninas. E aí, essas 10 meninas que ela vai trazer para trabalhar, ela ganha 5% em cima da venda dela. Criamos um multinível. Daí, as 10 trouxe 100, as 100 trouxe 1.000, e hoje nós estamos com 33 mil meninas treinadas, trabalhando, ativas na plataforma. E transformou a vida dessas meninas, né? Todas elas, você não tem ideia. Assim, aí virou, nossa, de verdade, a gente descobriu o que a gente sabe fazer, Uhum. né? A gente sabe cuidar de pessoas, então eu virei um paizão dessas meninas, a Saona também. A gente cuida delas de todas as maneiras que você pensar. Temos aí uma equipe de psicólogos que trata as meninas. A gente criou uma escola para formar influenciador. Hoje a gente tem mais de 10 mil horas de conteúdo gravado no Academy. A gente tem aulas semanal com professores, assim, os mais importantes professores do Brasil. Hoje os maiores criadores de conteúdo trabalham para a gente, ensinando as meninas a criar conteúdo. Então virou um ecossistema, né? É muito mais do que um time de influenciador, né? O que nós temos hoje é uma comunidade. Essa comunidade, pra você ter ideia, ela se ama. Você vai ter oportunidade esse ano de ir no Brasil Influencer. Uhum. Nós criamos um evento, está indo para a 4ª edição, o maior evento de influenciador do Brasil. Então, esse evento, eu reúno esse ano 5 mil influenciadores, e o clima do evento parece um congresso. É todo mundo querendo se ver, todo mundo numa amizade, um ajudando o outro. Elas levam presentes para dar uma para a outra, porque elas são da mesma equipe ou fazem parte da equipe uma da outra. Então, é aquela comunidade que é um evento diferente. Eu já fui em vários eventos, é um evento muito lindo. E a gente criou esse negócio que, assim, eu considero a nossa maior inovação. Porque inovar não é só em produto. A gente inovou na maneira de comercializar. E essa é a filosofia e a essência da marca Ibera como grupo e como marca produto mesmo, né? A Ibera Grupo, ela tem essa identidade, inovação que transforma, sabe? E em marca, revelar a beleza das pessoas, revelar a sua beleza. E eu costumo dizer que inovação e transformação e revelar beleza são entrelaçadas. Uhum. Por quê? Inovação é algo novo, que atende uma demanda, que beneficia você, que transforma a sua vida, né? E que revela o que você tem de melhor dentro de si. Porque beleza não é só o externo, Uhum. não é só cuidar do seu rosto, da sua pele, né? Do seu cabelo. Não é isso. É cuidar do que você é por dentro. Porque nada do que é por fora fica bonito se por dentro tá feio. Verdade. Né? Então, a Ibera, a gente trabalha muito isso. A gente leva para as pessoas mais do que um cosmético. É uma transformação. Uma transformação que põe para fora a verdadeira beleza das pessoas. Aquela que vem de dentro. E culmina com a beleza exterior. E que te ajuda a melhorar a sua vida financeira. Então, ela é Sensacional. transformadora. É uma empresa e uma marca
transformadora. Para quem ainda não acompanha, não segue, Arroba Ibera Paris, né, que é o Instagram oficial da marca. Tem o meu, que é o Jonathan Ibera, Aham. e o da Sauana é Sauana Alves, né? Sauana Alves, @Ibra. Sensacional. Você falou agora há pouco da relação com as influenciadoras de proximidade, paizão, mãezona e tal, mas a gente sabe também que vocês são mães e pais muito exemplares, amorosos e tal. Tanto que hoje, nesse bate-papo, nessa conversa, vieram visitar aqui os estúdios da Clube FM, os filhos também estão com vocês, tal, Benjamin e Samuel. que são lindos tal, e estão sempre com vocês. Como é que vocês fazem para conciliar a rotina profissional com a familiar e com o cuidado que é o mais importante de todos, que é com a educação deles? Tal? Eu acho que está muito na questão da palavra que você falou, a rotina mesmo. Né? Você tem que ter um começo do dia organizado, o meio e o fim. Né? Então, dentro do meu cronograma de trabalho, eu coloquei o período escolar deles como sendo o meu limite de trabalho. Então, os meninos pegam 8 horas no colégio e saem às 4 da tarde. Para mim, é um bom horário. Uhum. Né? Então, eu deixo eles 8 no colégio, vou trabalhar. E quando eles saem às 4, eu estou lá na porta para pegar e acabou o meu trabalho. Então, eu trabalho hoje até às 4 horas da tarde e dali para frente eu faço questão de todo dia eu buscar eles no colégio com esse objetivo. É conversar, é fazer estudos da Bíblia, é a gente fazer algum esporte juntos e a gente tem passado bastante tempo junto. É muito bom. Parabéns. É um esforço, né? Você sabe, você tem dois Sim, também. comprar tempo, né? Tem que comprar tempo. Mas é questão de agenda. Se você organizar, dá para fazer e eu acho que eu passo um bom tempo de qualidade com eles. Prioridades. Isso que você acabou de falar, comprar tempo, muitas pessoas não entendem o que é, né? Sim. Comprar tempo é às custas do tempo que você tem, não o tempo que lhe resta. Que legal. Então, veja, você não vai ter um tempo de sobra para comprar para sua família. Não. Não vai aparecer esse tempo que sobra. Não tem tempo de sobra. É o seu tempo de Agora, valor, né? comprar significa isso. É comprar às custas de um tempo que você tem. Então, você vai ter que tirar do seu tempo que você usa para o seu trabalho, para outras coisas que são menos importantes, para dar prioridade ao que realmente é mais importante. Por exemplo, ontem nós viemos receber um prêmio aqui em Brasília. Parabéns. Era muito mais cômodo, né? Eu ter vindo com ela e deixado eles com a avó. E é super possível. Uhum. E eles amam. Eles amam, né? Então, tipo assim, Eles estão mocinhos, é o tá? mais perfeito, o mais tranquilo. Estaria de boa no hotel com a Sauana, sem eles, né? Só que eu sei da importância deles verem a gente trabalhar, ver a gente ganhar um prêmio como a gente ganhou ontem. Então, eu fiz questão de trazer eles. A gente até montou uma programação, passamos um fim de semana lá em Caldas, viemos para cá. Fiz questão deles entrarem lá junto comigo para eles poderem ver. O pai trabalhou bastante, mas olha o que o papai conseguiu, o prêmio que a gente ganhou. Então, eles vão criando dentro do coraçãozinho deles, entendendo o lugar de cada Festejar é em família. Sim. Né? Se a gente tem alguma coisa a festejar, que seja com as pessoas que a gente ama, né? Uhum. E nesse caso, Nem nossos sempre é o mais filhos, fácil, né? Nem sempre Nem é o mais sempre. fácil. Nem sempre. Nem sempre. E vou contar um bastidor aqui também. Antes, vocês também passaram uns dias num endereço turístico aqui da região, tal, descansaram um pouquinho também. Sim, Enfim, curtiram, né? muito bom, muito bom. Caldas Novas, eu tinha vindo há 12 anos atrás, repeti, muito lindo, água quentinha, é maravilhoso. Sensacional. Você falou aí da empresa de tecnologia. Você já investiu em outras startups também, John? Vocês já investiram? Não, na verdade, isso é uma cultura que a gente está absorvendo agora, né, de comprar projetos que já funcionam. Uhum. Porque muitas vezes, ao invés de você criar do zero, a gente é muito criativo. Uhum. Então, é difícil uma ideia de outra pessoa ganhar da nossa ideia, vamos dizer assim. Né? A gente tem a briga interna já das ideias, mas a gente tem visto que é fundamental, é necessário, e esse ano nós estamos com um time fazendo aquisições de algumas empresas. Né? Então, a gente está se preparando para isso. Compramos uma empresa de tecnologia há 5 anos atrás, e esse ano nós estamos fazendo um movimento de comprar uma empresa de nutrição. Esses são os próximos passos? Esse é o futuro dos negócios da família? Olha, eu visualizo o nosso futuro expandindo esse modelo de influenciadores para todos os países que já têm a nossa marca. Uhum. Então, nós começamos um movimento com os Estados Unidos, né? E o nosso objetivo é levar para os 53 países. E a grande visão nossa é ter na nossa mão, porque hoje, diferente das outras marcas de cosméticos, a gente tem contato do nosso cliente. Uhum. O que é isso? Por exemplo, uma marca internacional, uma marca mundial, ela não sabe quem é o consumidor, porque ela vende para o lojista, ela vende para o distribuidor. Então, quem é a pessoa que consome o produto dela, ela não sabe.
Hoje a gente sabe quem é a mulher que usa, onde ela mora e qual é o WhatsApp dela, para você ter ideia. Uhum. Então, isso tem um valor absurdo. E a nossa ideia é fazer isso a nível mundial. Eu vou poder, daqui a 5 anos, te falar qual mulher de cabelo cacheado mora na Inglaterra e qual que tem cabelo liso que mora na Inglaterra. A gente vai poder lançar produtos específicos. Então, o nosso trabalho é ter um ecossistema a nível global, onde a gente identifica onde tem cada cliente para poder criar produtos para ela. Quando uma marca é de verdade, ela funciona em todos os idiomas, né? É isso aí. Isso aí. Isso aí. Sensacional. Parabéns pela história de vocês. Muito obrigado. Obrigado por Obrigada. terem reservado um tempo para passar aqui, para contar pra gente coisas tão inspiradoras. Confesso que tem trilhões de outras perguntas para fazer para vocês, mas a agenda é cheia, né? Pro segundo podcast. Tem que ter, né? Vários episódios, né? Minissérie. Minissérie. Mas manda um abraço para todo mundo lá. Eu tive a oportunidade de visitar Vitória. Foi incrível ir lá na sede da Ibera e eu senti um profissionalismo extremo, uma organização fantástica, mas também um clima familiar. Não somente por parte de vocês e das pessoas que são da família e estão próximas, né? Abraço, inclusive, para o Rômulo, sua mãe também. Mas as pessoas, elas amam a marca e isso é uma coisa muito especial, né? Os colaboradores, eles têm orgulho de dizer isso, né? E isso não é simples de conseguir. É muito difícil. E a gente sente isso no clima, a gente respira isso quando vai lá, né? O brilho no olhar, o orgulho de dizer que faz parte. Tô aqui há 6 meses, tô aqui há 15 anos. As pessoas têm esse... Legal, né? integram, né? Isso é muito legal, né? Parabéns. Esse é o nosso orgulho, a nossa equipe. Fico agradecida Eu sei que vocês vão por receber eles. mais prêmios aí toda vez que passarem aqui por Brasília, tal, já que tem essa história, por favor, vem aqui tomar um cafezinho com a gente. Tá bom. Só Muito chamar que a obrigado. gente vem beber um cafezinho. Vem um como diz lá em Minas, cafezinho. Um cafezinho. Vai ter sempre ali uma garrafinha de café esperando por vocês, um pãozinho de queijo, porque é um privilégio receber a família de vocês aqui, viu? Muito obrigado. Né? Obrigada. A gente que agradece, tenho certeza que você gostou também desse bate-papo que rola na tela da TV Brasília e também nas redes sociais. Vale a pena seguir os perfis que nós mencionamos aqui. Repete pra gente, Jonathan. @Ibera Paris. Uhum. Jonathan Ibera com Y. Com Y, isso. Uhum. @Jonathan Ibera e @Sauana Alves. Maravilha. Outra dica. Adquira os livros também, são verdadeiras preciosidades os livros que vocês escreveram. Tá na